Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco. Estamos aqui disponibilizando mais esse vídeo com uma pequena reflexão para instruir aí no momento da nossa reunião de oração. Reúna aí os seus, aqueles que estão com você, para meditar um pouco na palavra do Senhor, para orar. Nós vamos já disponibilizamos aí um roteiro para a sua reunião de oração e cremos que Deus vai nos abençoar assim. Convido você a abrir a sua palavra, sua Bíblia aí, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu vou ler dos versos 9 até o 14. Lucas 18, 9 ao 14. Jesus, então, ele aqui propõe uma parábola. Ele diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos fazer uma oração, amados. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, te buscando, Senhor, para que nesse momento, Senhor, quando nós nos reunimos para falar contigo através da oração, ó Deus, que também Tu nos ilumine e nos dê, Senhor, sabedoria para compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a não cometermos os mesmos erros do fariseu, Senhor, e a nos espelharmos, ó Pai, nessa parábola no publicano, ó Deus. Que Tu assim nos oriente, nos dê capacidade e sabedoria para entendermos e praticarmos a Tua palavra. Perdoa, Pai, as nossas faltas, santifica-nos na Tua presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amados, nessa parábola que Jesus está contando, nós temos 3 erros aí cometidos pelo fariseu. E eu quero destacar esses 3 erros para a nossa instrução e edificação. Em primeiro lugar, amados, o erro foi se justificar pela observação de certos costumes da lei. O fariseu ali, ele se torna um legalista, na verdade, né? Ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Está aí no versículo 12. Nesse caso, amados, a religião desse fariseu era externa e consistia em formalidades. Muito cuidado com isso nas nossas vidas. Podemos notar o formalismo de muitas religiões. A gente olha para as outras religiões e fala, né? Puxa vida, essas pessoas só vivem do formalismo de uma religião vazia, né? Criticamos muitos os católicos, olhamos aí para os rituais budistas, né? Olhamos para o islamismo, a questão das orações que eles fazem em determinadas horas do dia. Criticamos até o espiritismo e outras coisas, e outras religiões mais que usam daquilo que eles acham que podem se justificar diante de Deus, fazendo determinadas ou tendo determinadas atitudes, eles acham que vão se justificar diante de Deus. Mas muitos, amados, dentro da própria igreja cristã, muitos ainda hoje também estão dependendo da sua religião ou do seu formalismo religioso.
depende da frequência dos cultos. Se não vai na igreja, ou então eu fui à igreja e por isso se justificam dizendo, não, comigo está tudo bem, né? Eu também oro, né? 3 vezes por dia, quando eu levanto, quando eu vou comer alguma coisa, quando eu vou deitar. Então, está tudo bem. Eu leio a Bíblia, né? E leio as minhas partes bíblicas lá e por isso também está tudo bem. Eu já fiz o meu papel, né? Até dou o dízimo na igreja, né? Então, também não tenho problemas com Deus. Está tudo bem entre mim e Deus. Mas, amados, o que nós devemos entender é que nós precisamos, né, não da religião formal, mas daquilo que realmente nos liga a Deus. E a única coisa que realmente nos liga a Deus é Jesus Cristo. Se nós não estivermos conectados a Ele, se nós não entendermos a missão dele, se nós não nos apropriarmos da vida, do sacrifício de Cristo Jesus, se nós não morrermos com Ele, ressuscitarmos, amados, nós não temos parte com Deus. Nada nesse mundo pode substituir Cristo Jesus nas nossas vidas. Em segundo lugar, amados, o segundo erro foi a comparação com os outros homens. Isso acontece muito, amados. E ele diz assim, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Moralmente, talvez, amados, e essa é uma questão que muita gente se engana, né? Moralmente, talvez ele fosse melhor do que aquele publicano realmente. Mas a verdade é que isso não o justifica diante de Deus. Há não cristãos que muitas vezes são melhores do que muitos cristãos que nós conhecemos, né? Falar aquele homem é olha, ele não vai à igreja, ele não é um cristão, mas é uma pessoa muito boa, né? Deus vai ter misericórdia dele, amados. Isso não é verdade. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, nada nesse mundo vai justificar. Mesmo você sendo uma pessoa boa, honesta durante a vida toda, não é isso que vai te justificar. Nenhuma obra pode justificar-nos. Romanos 2 vai dizer, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Todos somos pecadores, amados, e a menos que Cristo nos justifique, estamos todos condenados com todas as nossas virtudes que possamos ter e com os nossos defeitos. Se não estivermos em Cristo, amados, nós não seremos justificados. Ninguém pode salvar-se a si mesmo por aquilo que faz. Cuidado, portanto, com as comparações, achando que você é melhor do que alguém. Nós não somos melhores do que ninguém, amados. A única coisa que nos diferencia é a graça de Cristo em nossas vidas. O terceiro erro do fariseu, amados, foi pensar que ele podia comprar o favor de Deus com as suas obras. Mais ou menos na mesma linha, mas ele diz no verso 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. A salvação não se pode comprar, amados. O preço da salvação ninguém pode pagar. Ele já foi pago e custou muito, mas muito caro, a ponto de ninguém, com qualquer coisa que faça ou tenha, pode pagar o preço que foi pago. Cristo já pagou o preço pelas nossas vidas. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom, é presente de Deus, não de obras, não por qualquer coisa que você possa fazer para que ninguém se glorie. Se você pudesse comprar a sua salvação, né? Você poderia muito bem estar orgulhoso disso e deveria estar orgulhoso. Mas a verdade é que ninguém pode pagar o preço da salvação.
Romanos 3 vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amados, é dessa forma única que nós somos justificados diante de Deus. Todos dependemos da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Dependência, amados, é a palavra-chave para essa questão. Veja aí o verso 14, quando Jesus vai dizer, digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amados, o que nós temos que fazer é nos humilhar, porque não há em nós qualquer poder para nos salvar, mas Cristo Jesus nos dá de graça a salvação através da sua obra na cruz. Que o Senhor nos ajude e que nós não cometamos os mesmos erros e que nós possamos sair da presença do nosso Deus justificados pelo sangue de Cristo Jesus vertido na cruz. Pense nisso, ore por isso, se humilhe diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Deus abençoe, amados, que vocês possam estar orando na presença de Deus e que Deus possa inclinar os seus ouvidos e ouvir aquela oração que vocês fizerem nesse momento. A igreja do Senhor se reúne para falar com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém, amados.